Bom dia, pessoal. É com muita alegria que a gente dá início agora à primeira sessão de comunicações online do segundo Simpósio Internacional de Direção de Arte Audiovisual. Esse evento é produzido com muita alegria e muita garra pelo Programa de Pós-Graduação em Arte da Cena da UFRJ, pelo Grupo NIDA-A, Núcleo de Investigação em Direção de Arte Audiovisual, e tem apoio do Forcine, da Universidade Estácio de Sá, Maracanã, a Gessine, e da SPM Rio. A gente vai dar início à primeira sessão de comunicações. Eu sou a Tainá Xavier, esqueci de me apresentar, e eu estou aqui com a Tayane, a Letícia, a Marta, a Maria Clara e o Jaque, para dar início à sessão número 1, Direção de Arte, Dramaturgias e Objetos. É um grande prazer estar com vocês aqui, para a gente é uma grande alegria realizar a segunda edição do Cidarte. Queria avisar que os participantes que estão acompanhando a gente pelo YouTube podem colocar perguntas e comentários no chat, que na medida do possível a gente vai lendo e vai passando para os apresentadores aqui. E no final das sessões de apresentação, a gente, se tiver tempo, vai abrir para uma rodada de perguntas e respostas, tá bom? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Está começando o segundo Cidarte. A gente teve uma pequena alteração na ordem das apresentações, então a gente vai começar pela Marta, que está aqui no Rio, mas é lá de Pelotas, com a apresentação chamada Pessoas e Coisas, Reflexões sobre Objetos Inanimados na Direção de Arte. Marta, é com você. Você tem de 10 a 15 minutos. Boa apresentação. Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade de apresentar. Gosto muito desse tema de produção de objetos. É uma coisa que eu trabalho bastante e sou muito apaixonada. E vou falar um pouco, então, sobre esse processo de produção de objetos numa visão mais, assim, mais poética, reflexiva. Pode botar os slides, Felipe, por favor. Tá, então, esse é o meu tema. Eu vou trazer uma reflexão sobre objetos inanimados na direção de arte e como esses objetos podem falar muito sobre os personagens. Eu dividi a apresentação em 3 tópicos. Primeiro, eu vou explorar o contexto sociopolítico, ocidental e capitalista, que resulta na relação que a gente tem com as coisas, a relação que nós, pessoas, temos com objetos inanimados, especialmente mercadorias, porque esses são os tipos de objeto que a gente interage mais no nosso dia a dia, que são objetos produzidos em massa. Depois eu vou falar um pouco sobre a poética por trás da produção de objetos na direção de arte. Aí eu vou falar um pouco sobre experiências pessoais, assim, e, tipo, transpor essa discussão sobre esse contexto e sobre a relação humana com as coisas para o cinema. E, por fim, vou analisar 2 filmes, uma ficção, que é A Camareira, da Lila Áviles, e um documentário, que é Objetos Rebeldes, da Carolina Arias Ortiz, que são 2 filmes que focam muito em objetos e na relação das suas personagens com esses objetos. Enfim. Então, começando falando um pouco sobre a relação humana com o inanimado. A gente, na nossa sociedade, a gente vive uma ilusão de despersonalização dos objetos, porque a gente não sabe de onde eles vieram, a gente está muito afastado de uma noção mais artesanal, assim, de tipo, essa panela que eu tenho é uma coisa que eu fiz com as minhas mãos, ou que eu conheço quem fez. A gente não sabe quem fez nossos objetos, a gente não sabe quem transportou eles até as lojas que a gente comprou. Eles simplesmente aparecem. Então a gente tem uma ideia que não existe nenhuma humanidade por trás deles, mas isso é uma ilusão, porque tem sim, tipo, toda pessoa que passa pela produção de um objeto vai deixar um pouco de si naquilo, nem que seja por alguma pequena avaria num objeto fabricado em massa. E nós, quando a gente interage diariamente com esses objetos, também vamos botar um pouco de nós neles. E aí eu acho que trouxe esse exemplo que para mim ilustra bastante isso, que é esse ensaio de fotos, que se chama Lipsticks, que essa fotógrafa fotografou batons de mulheres diferentes, batons que elas usam todo dia,
E apesar do batom ser uma coisa que tem um formato muito específico e vai ter uma variação muito mínima entre marcas e cores, cada mulher deixou um pouco de si naquele batom, e eles ficaram completamente diferentes, com uma personalidade deles. E isso acaba criando um certo vínculo afetivo. A gente cria vínculos afetivos com as nossas coisas no momento que a gente interage com elas. E esses objetos que a gente interage no nosso dia a dia, por mais que a maioria delas, no contexto que a gente está, sejam mercadorias, vão dizer algo sobre a gente ou sobre o espaço que a gente está inserido. Aí eu trouxe também esse outro exemplo, que é da fotógrafa Sophie Calle, que ela trabalha como camareira e fotografava os objetos das pessoas, o que é meio polêmico, assim, tipo, tem gente que acha meio antiético e tal, né? Mas que, enfim, resultou num ensaio interessante que mostra como as pessoas se organizam, como as pessoas lidam com seus pertences. E são vários quartos, aí eu trouxe esse aqui. E dá para ver já uma grande diferença de personalidade entre essas duas pessoas, no jeito que elas se organizam, nos pertences que elas têm. E é bem interessante, assim, porque essa fotógrafa ela nunca conheceu nenhum dos hóspedes cara a cara, mas ela já sabia muita coisa sobre eles só por interagir com os objetos no dia a dia dela. E aí, passando essa conversa para o cinema, eu trabalhei algumas vezes como assistente de arte, produtora de objetos e poucas vezes como diretora de arte. E essa parte de objetos, cenografia, é o que eu mais acho legal, assim. E a curadoria, eu falo curadoria porque, apesar do nome ser produção, eu acho que grande parte do trabalho é fazer uma seleção dos objetos que a gente vai querer em cena. É uma parte da direção de arte que às vezes é tratada do jeito muito mecânico, que aí a partir de um planejamento a gente já, enfim, vai só escolher determinados objetos e pronto, como uma parte bem tipo de produção assim. Mas eu acredito que tem uma poética muito grande por trás, assim, tipo, porque por mais que exista um planejamento, tu encostar nas coisas que tu tem que botar em cena é um processo que demanda muita reflexão, assim, sobre o que faria sentido para aquele personagem, no sentido da textura do objeto, no estado que ele tá, se ele é velho, se ele tá desgastado, quais objetos, enfim. E aí eu trouxe 3 exemplos, assim, tipo, que eu acho que são exemplos que ligam muito o espaço arquitetônico que foi criado fisicamente pela direção de arte com o personagem. Aí teve o Letícia Monte Bonito, que é um curta-metragem da Julia Regis, que eu fiz assistência de arte. E nele, ele se passa quase inteiramente num quarto de uma personagem que não está no filme, que é a irmã de uma das protagonistas. E a gente sabe muita coisa sobre essa irmã sem nunca conhecer ela, porque a gente vê que o quarto dela é muito feminino, muito infantil, mas que ela tem uma certa revolta, ela tem pôsteres de rock, tem CDs, aí o CD dela é todo cheio de adesivos, mas tem várias bandas de rock, de coisas emo, assim. Aí dá pra ver que ela deixou aquele quarto quando ela era adolescente, um quarto bem adolescente. E aí tem o Não Tem Mais Necessidade também, que eu fiz assistência de arte, que é um filme sobre imigrantes que vão ficar pouco tempo naquele espaço. Então é um espaço construído pensando assim que eles não têm vínculos afetivos nenhum com aquele ambiente. Então são objetos que ainda são muito não são permanentes também. São coisas muitas vezes que tipo são usadas e postas de uma maneira com um pouco mais de não descaso, mas não tanto cuidado, assim, não é bem um lar. E fala muito sobre o personagem, né? E também esse exemplo do meio aqui foi que eu fiz direção de arte, que é um personagem que ele não fica em casa, ele passa o dia todo na rua. Então também foi tipo, os objetos que ele tem dentro da casa dele, que ele pode acessar, são todos os objetos que ele leva para fora, tipo, então é a carteira de cigarro, é as chaves, é um crachá. E tudo muito, também muito descuidado, assim, tipo, uma mesa aqui com mancha de café, que ele não vai limpar, embalagens, enfim. E eu acredito também, aí tem um texto muito interessante sobre isso no livro Dimensões, que é que esses objetos, eles têm um grande potencial dramatúrgico, assim, para o ator, que além do figurino, a interação com os objetos que pertencem a um personagem pode levantar muitas questões assim sobre esse personagem e ajudar na dramaturgia do filme, essa parte que vem antes da imagem, né?
para o ator se sentir conectado com aquele espaço e poder fazer o seu trabalho, assim. Aí, enfim, vou falar um pouquinho sobre os filmes. Me avise se eu estiver passando dos 10 minutos, mas eu estou tentando controlar aqui, mas às vezes eu me empolgo um pouco. Aí, primeiro eu vou falar um pouco da Camareira. É um filme que a gente acompanha o dia a dia de uma camareira, a protagonista, que ela lida com vários quartos. Lembra muito o ensaio de fotos da Sophie Calle, em que ela interage com objetos de hóspedes que ela ou nunca vê, ou que tratam ela como mais um objeto do hotel. Ela tem um trabalho muito invisível e ela é muito resignada sobre isso, ela não reclama, ela é muito sóbria, mas à medida que o filme se desenrola, a gente vê ela mudando e, enfim, indo atrás de coisas só para ela tendo uma independência maior. Aí, uma coisa bem interessante desse filme, eu acho, é o ambiente do hotel, porque os objetos de um hotel é o contrário do que eu estava falando antes. Eles não falam nada sobre ninguém, porque tem que ser uma coisa completamente asséptica, né, para lidar com vários tipos de pessoa. E essa asepticidade no filme, ela é posta de um jeito muito claustrofóbico. Tipo, a cena assim que ela tá lidando com as toalhas, com os shampoos, com todos esses objetos de hotel, são composições que ela tá bem assim, tipo, soterrada por esse monotom branco. E aí isso também reflete na relação dela com essas coisas, sobre como esse ambiente é opressivo. E outra coisa interessante, assim, que aparece nos objetos do filme, é essa curiosidade que ela tem sobre os pertences dos outros. A gente nunca vê ela em casa ou fora desse ambiente de trabalho, então a gente nunca vê objetos que sejam dela, só objetos que são dos outros, que ela tem muita curiosidade. E aí, o momento que ela ganha um objeto, que ela faz umas aulas, assim, para poder fazer vestibular, ela ganha um livro do professor dela, ela fica com muito medo. E ela se retrai, ela fica muito tímida, ela sai da sala. Mas com o tempo, a curiosidade que ela tem pelos objetos de outras pessoas, pelos livros, principalmente de outras pessoas, faz com que ela se reaproxime e aceite esse presente, assim. E a outra coisa que eu acho muito potente assim no filme em relação com os objetos é o cuidado que ela tem com coisas que são insignificantes para os hóspedes. Então até tipo lixinhos ou coisinhas que eles jogam no chão que eles parecem não querer, ela guarda para ela com muito cuidado. Aí aqui nesses prints que eu tirei, tipo, ela tá revirando o lixo para achar coisas que não seriam lixo para ela e consegue e lida com muito amor, assim, aí, tipo, nesse segundo slide ela botou essas coisas no parapeito da janela. E é interessante, assim, ver essas coisas, esses momentos, junto com momentos em que ela é tratada como uma insignificante, assim, pelos hóspedes que fingem que ela não tá ali, que não dão bom dia. Enfim, é um filme que fala muito sobre, tem essa relação muito grande entre os objetos e a protagonista. E o outro filme que eu trouxe, eu achei interessante trazer por ser um documentário, né? E aí, então, tipo, não é um filme que tenha o crédito de direção de arte, ele é completamente realizado pela Carolina Ortiz. E é um filme que ele faz muita relação sobre objetos e memória. Ele lida com dois momentos, assim. Um é sobre as esferas da Costa Rica, que são objetos, tipo, pré-históricos, assim, são muito antigos. Eles foram feitos através de muitos anos, no período pré-colonial, pelos indígenas da Costa Rica. E são umas esferas, assim, perfeitas que tem em todo o país. Eu não sabia disso até ver esse filme, foi muito interessante. E ela fala sobre o resgate dessa memória indígena com o resgate que ela teve com o pai dela. Ela foi afastada do pai por muito tempo. Quando ela voltou a falar com ele sucumbiu a uma doença e morreu muito rápido. Então ela faz essa relação assim entre os objetos do pai e tentar assim consertar essa fissura com a valorização dessas esferas e desse passado assim da Costa Rica. Aí no filme os objetos são tratados muito como canalizadores de memória. Aí a gente acompanha um pouco de uma senhora que coleciona objetos pré-históricos da Costa Rica.
Aí ela fala muito sobre como todos os potes, panelas que ela tem foram feitos por alguém que carregam a memória de alguém e aquilo não é valorizado. E também aí fala também sobre as memórias do pai, tipo, o pai dela não vai aparecer em nenhum momento do filme, mas aparecem muitos objetos dele, principalmente fotos antigas e livros. E E aí outra relação interessante que tem com os objetos no filme é que quando ela fala sobre a relação que é quebrada com o pai, também ela fala sobre objetos históricos que estão quebrados e estão sendo consertados e valorizados pelas pessoas, por mais desgastados que eles estejam, que tem pessoas ali que amam eles e que estão fazendo de tudo para redescobrir essas memórias. E ela também mostra muitas casas abandonadas e objetos que são insignificantes, mas que algum dia foram significantes para alguém. Ela faz essa relação com as esferas, que hoje em dia elas são um pouco até banalizadas do país, mas que já foram muito importantes. E o filme tem uma frase muito bonita, que eu vou finalizar a apresentação com isso, que ela fala assim: dizem que os objetos deixam de existir quando não os vemos mais, mas eu lembro perfeitamente de cada rachadura dos móveis da minha casa de infância, eu me lembro de cada objeto. Então eles existem ainda assim na minha memória. Aí eu acho que enfim, eu acho que é uma reflexão legal assim sobre essa potência dos objetos que tem na nossa vida e como a gente pode transpor isso no cinema. E eu acho que é isso, gente. Obrigada. Espero não ter passado. Eu vi aqui que foram uns 2 minutos. De apresentar aqui. Aqui tem umas referências que eu trouxe também. Maravilha, Marta, muito obrigada. Obrigada por ficar super atenta ao tempo. Foram 13 minutos e 49. Tá Muito incrível a sua apresentação. É um tema que é muito caro para mim, adoro. E pensar objetos no documentário, né? Você mencionou que esse documentário não teria o crédito de direção de arte, mas é muito interessante como ele parte dos objetos como esses conectores, né? Esses mensageiros, né? Só queria ler aqui o comentário de uma pessoa que se identificou como Histórias do Senhor L, que disse: já ouvi falar que a ordem do seu quarto ou casa é a ordem dos seus pensamentos. E é isso, queria te parabenizar. A Vitória Alves também bateu palminhas aqui, falou que massa a apresentação. Obrigada, Marta. Eu tenho o Lucas, que está aqui com Histórias do Senhor L. Eu tenho certeza que, se der tempo, vai render uma conversa boa, mas agora queria passar a palavra para a Maria Clara, que vai trazer a apresentação Objeto Personagem em Reflexões de um liquidificador. Maria Clara Mendes, está com você a palavra. Obrigada, Tainá. Bom dia. Pode colocar a apresentação, por favor. Bom dia, sou Maria Clara e hoje vou apresentar o resumo expandido Objeto Personagem em Reflexões de um Liquidificador. Na visão de Bonfim, um objeto presume a existência de um sujeito. E esse sujeito, a partir de suas experiências, vai conceder ao objeto significados. Significados estes que são mutáveis, porque à medida que o tempo passa e transforma o sujeito, o que se entende do objeto, o que ele vai representar para o sujeito, também vai passar por transformações. Isso dialoga com Damasio. Em seus estudos sobre artefatos de memória, ela observa que as pessoas são responsáveis por dar forma social aos objetos. Ou seja, um objeto projetado para ter uma função X, através do uso, do contato da pessoa com o objeto, a pessoa vai ter a autonomia para atribuir a esse objeto novos significados e até mesmo novas funções. Fica claro, então, o que os objetos simbolizam e como, por meio deles, é possível reconhecer a existência de memórias que se relacionam, sobretudo, com as pessoas. Dentro disso,
a comunicabilidade dos objetos é um recurso a ser explorado pela direção de arte para conceber novas camadas sobre os personagens e também sobre a história. Porque a direção de arte, como aponta Santos, é quem concebe o aspecto visual de uma obra audiovisual e os objetos são importantes para criar esse elo entre os espaços e os personagens. O longa Reflexões de um Liquidificador, dirigido por André Cloutier, é um bom exemplo de um objeto no controle da narrativa. O liquidificador não só é um personagem, o que já seria peculiar, mas ele é também o narrador do filme. Então a gente vê a história pela perspectiva dele. E esse objeto, o liquidificador, que pertence a um casal de idosos, Elvira e Onofre, ganha consciência depois que trocam a sua hélice. E essa troca faz com que o liquidificador consiga se comunicar com a personagem Elvira e passe a ter sentimentos, medos, fazer reflexões. Se antes ele cumpria a função de moer, preparar as vitaminas, sucos, coisas que um liquidificador foi projetado para fazer, agora com a nova hélice, o natural desse liquidificador é moer e pensar. Nas palavras dele, moer é pensar, pensar é moer. E como a gente pode observar, o liquidificador tem um aspecto visual antigo. É muitas vezes chamado de caco velho, o que já indica essa questão do tempo, diz muito sobre os personagens. Não se trata, então, de um eletrodoméstico moderno, de última geração, é algo velho, com tempo de uso, um objeto que está na vida de Elvira e Onofre há bastante tempo. O liquidificador era usado para fazer as vitaminas na lanchonete até o espaço fechar. Quando Onofre começa a trabalhar e Elvira fica muito tempo sozinha em casa, o liquidificador se torna uma companhia para ela. E com o desaparecimento de Onofre, Elvira e o liquidificador acabam virando cúmplices. Então, esse objeto nos ajuda a entender um pouco dos personagens, a história deles, o que eles fazem, o que já se passou em suas vidas. Mas, acima de tudo, é um objeto que envolve as memórias de Elvira. Afinal, ela é a única personagem que se comunica com o liquidificador. Bachelard é uma referência para entender como a casa é um lugar capaz de abrigar os nossos sonhos, pensamentos, memórias, onde a gente pode se reconhecer e ser quem a gente realmente é. E a casa é um lugar importante para Elvira. Na cozinha, ela prepara as vitaminas, recebe pessoas para conversar, interage com o liquidificador, se torna cúmplice dele. Dá para dizer que o liquidificador tem significado para Elvira por ser um objeto que ela usa com frequência, primeiro na lanchonete e agora como dona de casa. A casa, portanto, é um refúgio, um lugar seguro para Elvira tanto se relacionar com o liquidificador, mas também para concretizar seus planos. É importante ressaltar que o liquidificador não se restringe ao espaço da cozinha. Ele também tem seus momentos fora dos limites da casa, e o auge disso é quando ele acompanha Elvira em uma ida à praia para flagrar uma suposta traição do marido, e quando esse flagra acontece, uma série de acontecimentos se desenrolam envolvendo esses três personagens, Elvira, Onofre e o liquidificador. A gente pode concluir que o liquidificador tem o papel de conduzir a narrativa, porque ele é uma testemunha da história. É um objeto que esteve com Elvira e Onofre em vários acontecimentos apresentados no filme. Por meio desse objeto, e onde ele se encontra inserido nos espaços, dá para ver o que um objeto pode simbolizar para a história, ou para pensar em como contar a história. Ou até mesmo para questionar se tudo que está ali é real. Será que ela conversa mesmo com o objeto? Enfim, através do liquidificador, a gente consegue ver essa ideia de que a partir de um objeto a gente vai ter a existência de alguém, a existência de memórias
e de coisas que aconteceram na vida das pessoas. É isso, aí estão as referências. Muito obrigada. Obrigada, Maria Clara. Poxa, você foi rapidinha. É bom que vai dar bastante tempo para a gente conversar. Ai, gente, é maravilhoso. Eu amo esse filme. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a sua proposta, Maria Clara. Muito obrigada. Sensacional. Fazia tempo que eu não via esse filme. Fiquei com vontade de rever. Muito legal sua apresentação. Muito obrigada. Vamos agora passar para o Jaque. Ele está pedindo aqui para a gente já começar com o slide dele. E fica aí, Maria Clara, porque eu acho que a gente vai ter uma boa rodada de perguntas. Parabéns. Jaque, vamos lá, é com você. Bom dia. Bom dia, todos me escutam? Aí Sim, eu só estou ouvindo vou bem. colocar a apresentação na tela para eu começar. Isso, obrigado. Vou só colocar o horário aqui para eu me organizar. Então, bom dia. Eurídice está se olhando no espelho. Guida, Chico, filho de Guida, e Filomena, sua amiga, chegam no restaurante. O recepcionista informa não ter mais lugares disponíveis. Filomena argumenta, ao ver que ainda há mesas vazias no salão. Enquanto Guida e Filomena conversam com o recepcionista, Chico, filho de Guida, entra no salão sem que as duas vejam. Chico vai ao banheiro. Na entrada, encontra Cecília, filha de Eurídice. Na recepção, Guida e Filomena procuram por Chico. Eurídice encontra Chico no banheiro e pergunta: cadê sua mãe, pequeno? O menino responde que está lá fora. Cecília chama Chico para ver o aquário. Ambos saem e Eurídice permanece no banheiro. Chico e Cecília observam o aquário. Guida chega e pega Chico no colo. Através do aquário, Guida vê seu pai sentado sozinho em uma mesa. Faz em torno de 6 anos que ela não o via, e também não via sua irmã, Eurídice. Seu pai não a vê. Um peixe vem e leva a imagem de volta para o rosto de Guida. O aquário a ilumina. Eurídice seca suas mãos no banheiro. O recepcionista tenta expulsar Guida, Chico e Filomena do restaurante. Guida, nervosa, implora que Filomena a siga e deixe o restaurante. Os três saem do restaurante e Eurídice sai do banheiro. Eurídice vai até o aquário e busca Cecília, que agora encara os peixes sozinha. Eurídice se senta com seu pai. Através do aquário, a vemos enclausurada em sua exaustão. Eurídice e Guida, irmãs, não se encontram. Bom dia, meu nome é Jackson. O título do meu trabalho é Aquário e Mise-en-Scène, uma análise comparativa do objeto de cena no cinema. E a cena que eu acabei de escrever, ela faz parte do filme A Vida Invisível, lançado em 2019, dirigido pelo diretor brasileiro Karim Ainuz. E eu escolhi iniciar essa apresentação narrando essa cena, pois acredito que ela é bastante representativa do objeto da minha pesquisa. Meu interesse é identificar de que forma elementos de direção de arte, objetos de cena, são utilizados na construção da mise-en-scène de um filme. Como estes elementos podem ser aplicados na elaboração da narrativa e de que forma o diretor pode fazer este manuseio. Para a definição de mise-en-scène, eu uso o texto de Jacques Aumont, que vai definir a mise-en-scène como uma ferramenta que estabelece significados e contribui para que a mensagem do filme seja apresentada através de todos os elementos cênicos, sendo mise-en-scène a soma de diversos aspectos expostos no plano e que juntos constrói esteticamente a perspectiva do filme sobre um assunto, sobre a mensagem que ele quer passar, sobre o tema principal que o diretor está passando, ou como o próprio Jacques Aumont diz, sobre a ideia central. Como metodologia, eu utilizo o método comparatista, que é um método desenvolvido pela professora Mariana Souto, que coloca filmes em paralelo a fim de encontrar pontos em comum e divergentes. E aí eu levanto algumas questões a partir deste método e a partir dos meus objetos, que são: de que forma o diretor pode fazer uso dos elementos em cena para a construção narrativa de sua obra? Como esses componentes são utilizados de forma objetiva para desenvolvimento do enredo?
E pensando no meu trabalho, de forma mais específica, eu faço a questão que é como o aquário é utilizado como objeto de enredo de um filme. Como objeto de estudo, até o momento, eu tenho 5 filmes, mas até o momento a minha análise ficou concentrada na Vida Invisível e Undine, que são 2 filmes que eu vou falar agora. A Vida Invisível é um filme baseado num livro da Marta Batalha, que se chama A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Se passa nos anos 50 no Rio de Janeiro, e a história é sobre 2 irmãs, filhas de pais portugueses, que estão inseridas em um ambiente familiar bastante conservador. Eurídice, que é interpretada pela Carol Duarte, é pianista e sonha seguir carreira musical. Já a Guida, interpretada pela Julia Stockler, quer viver um romance. Em uma noite, Guida sai de casa e foge com o namorado alemão, deixa um bilhete falando que quando se casar, ela vai retornar. Neste meio tempo, a Eurídice se casa e tenta conciliar a vida familiar, a vida de dona de casa, com o sonho de pianista. Quando Guida volta, ela vai direto na casa dos seus pais e Eurídice não está lá. O pai de Guida expulsa ela de casa, porque ela está grávida, e foi abandonada pelo marido, e mente dizendo que Eurídice foi para Viena viver a vida de pianista. Então, durante o filme inteiro, a gente tem essas 2 irmãs. Uma acha que uma está na Alemanha, a outra acha que a Eurídice está em Viena, então elas nunca se encontram, apesar das 2 estarem no Rio. É uma busca eterna pela outra. E passando para a cena do aquário, que é a minha análise aqui. A cena do aquário ela tem 4 minutos de duração e ela acontece em 1 hora e 20 minutos de filme. E na cena, o aquário é utilizado como objeto de cena que divide as 2 irmãs no único momento em que elas podem se encontrar após tantos anos separadas. Essa cena condensa toda a vontade de algo ser, mas que nunca foi. A gente, como espectador, espera durante todo o filme que as personagens se encontrem. Elas procuram intensamente uma outra. E é nessa cena que, pela primeira vez e única vez, elas estão no mesmo ambiente, a um passo de se encontrarem. Como metodologia, eu listo alguns aspectos da mise-en-scène que, para mim, na minha leitura, eles ajudam a criar esse objetivo do diretor em relação à cena, em relação ao objetivo da cena. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho. E eu faço essa separação entre iluminação, fotografia, cenário e movimento. Quando eu falo movimento, eu estou falando de direção de atores. Então, por exemplo, a iluminação interna do aquário ela é tão intensa que ela reflete as personagens, ela reflete o rosto das personagens, e aí eu também gosto de fotografar, que há alguns planos fechados de Eurídice, e o plano final da cena dela dentro do aquário pontua a condição da personagem de se sentir presa durante o filme inteiro. E aí o cenário, que também essa disposição do cenário está entre a Guida e está entre a irmã dela, Eurídice. Então, toda essa configuração estética e espacial desses elementos ajudam o diretor a chegar no objetivo final da cena, que é explorar o quase, a possibilidade. O aquário ele tem uma função muito direta, que é dividir os 2 mundos, dividir o mundo de Guida do mundo de Eurídice. Aí, a segunda parte do meu trabalho é depois entender de que forma essa condição se comunica com a proposta da narrativa e a proposta do filme. Então, na narrativa do filme, a parede transparente do aquário pode ser lida como um signo que representa a condição das personagens durante todo o filme. Elas estão separadas por uma parede invisível, apesar de estar no mesmo espaço, na mesma cidade. Elas nunca se encontram, porque elas estão separadas por essa parede. E aí eu vou falar aqui, função dividir os 2 mundos. Rapidamente do filme Undine, que eu acho que eu estou ficando sem tempo, mas Undine é um filme que é do alemão Christian Petzold, lançado em 2020. A gente acompanha a personagem Undine, que é uma historiadora, e na primeira sequência ela descobre que seu namorado Johannes quer terminar com ela. Ao tentar, aí quando ele vai avisar ela que quer terminar com ela, ela avisa para ele: se você terminar comigo, vou ter que te matar. Isso não impede que ele termine com ela. No mesmo dia, ela conhece o mergulhador Christoph e inicia um intenso romance. Em relação à cena do aquário, eu vou descrever ela rapidamente, que é um aquário grande sobre um armário decora um ambiente. Undine olha para o aquário. Ao passar, ela escuta alguém sussurrando seu nome. Ela olha para o aquário como se o som viesse dele. O som do interior do aquário se torna mais intenso. Uma miniatura de mergulhador dentro chama sua atenção. O mergulhador está rodeado por peixes. Christoph entra no salão. O som da água está muito alto. Undine não entende o que Christoph fala com ela. Enquanto ele fala, ela volta sua atenção para a miniatura do mergulhador.
Christoph convida Andine para tomar um café. Ele esbarra no armário com o aquário em cima. O aquário começa a tremer. Andine agarra Christoph e impede que o aquário caia em cima dele. O aquário se despedaça no chão e derrama toda a água sobre Andine e Christoph, que estão caídos ao chão. Andine e Christoph se encaram carinhosamente. Então, nessa cena que eu descrevi, o aquário ele é responsável por conectar a Andine e o Christoph. É a partir dele, quando ele cai no chão, que os dois personagens se unem e começam o romance. E aí, novamente, eu faço a separação dos objetos, dos elementos de cena, para entender de que forma eles foram utilizados pelo diretor na mise-en-scène. Então, eu coloco que a iluminação interna do aquário ela contribui para que ele se torne um objeto de interesse. A fotografia, eu gosto desse plano que o diretor coloca a Andine dentro do aquário, através da perspectiva do aquário, um POV, porque ele vai se refletir durante todo o filme sobre essa ideia dela ter que voltar para a água. E o cenário também acredito que é isso. Todas essas configurações, elas são pensadas para que as personagens entrassem em contato a partir da água. Então, a parte da minha pesquisa é entender para quê? Por que é importante que a personagem, nessa cena, ela tenha esse contato com o Christoph a partir da água. Então, no caso do filme Andine, é um filme que reinterpreta uma mitologia antiga alemã que diz que as Ondines são ninfas da água que precisam do amor humano para terem alma. Eu não tive acesso direto qual a versão da mitologia que o Petzold utilizou no filme, mas a história do filme é que, por conta do namorado da Andine ter terminado com ela é obrigada a matar ele e voltar para a água na forma de peixe. O que acontece é que ela, mesmo tendo encontrado um novo amor, ela ainda precisa cumprir o seu destino, visto que o Christoph, spoiler, ele vai sofrer um acidente e vai ter morte cerebral. Então acontece que mesmo a Andine tendo encontrado um novo amor, como acontece essa condição com Christoph, ela ainda assim tem que cumprir o destino dela, que é voltar para a água. Então, todo o filme ele é transpassado pela água. Christoph, ele é mergulhador profissional, então a gente tem várias cenas dele da água. O assassinato do ex acontece em uma piscina, e a Andine, durante o filme inteiro, ela está sendo chamada pela água. Ela está sempre escutando esse som de mar, esse som de lago, esse som de uma água interna. Então, eu considero que a função é unir os dois personagens, então é mais uma forma do diretor pontuar essa relação entre personagem e água, e o aquário também é uma forma simbólica de assinalar o futuro de Andine, visto que dentro dele a gente tem uma miniatura de mergulhador, e o Christoph é um mergulhador. E aí, para finalizar, eu pego, que é o objetivo do meu trabalho, que é comparar esse uso por cada diretor do aquário, que é um objeto de cena, em seus filmes. Qual condição que esse aquário tem na narrativa. Então, quando eu comparo os dois filmes, eu consigo perceber dois usos diferentes desse objeto de cena como elemento narrativo. Em A Vinda Invisível, o aquário tem uma função que é separar dois mundos. Ele separa o mundo de Guida e separa o mundo de Eurídice. O filme aborda justamente essa separação entre as duas irmãs. Elas querem se encontrar, mas elas nunca vão se encontrar. Então, esse objeto reforça dramaticamente essa condição entre elas, que é a condição final do enredo. Já no filme Andine, o aquário cria um laço entre a Andine e o Christoph, e ele também é um elemento simbólico para a narrativa da personagem na sua relação peculiar com a água. Bem, minha pesquisa ainda está em andamento, eu tenho ainda outros 3 filmes para analisar, que é Chutney Express, Praia do Futuro e Old Boy, que vão entrar como objetos de comparação, mas por enquanto é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Jaque. Muito legal o seu trabalho. Eu esqueci de falar, o Jaque está de Cachoeira, né? Fala com a gente de Cachoeira. E a Maria Clara, depois, eu não me lembro se você comentou com a gente, mas é tão bom ouvir esses sotaques diferentes aqui nessa sessão. Muito legal o seu trabalho. Antes da sua conclusão, eu anotei aqui separar versus unir, né? E é muito lindo a gente perceber como a gente é capaz de criar significados diferentes para os mesmos personagens, né? Como é que o desenho da narrativa, os usos, a maneira como os objetos eles são apresentados, cria uma rede de significados que é muito própria e que é interna àquela narrativa. Então, achei muito legal os exemplos que você trouxe aqui, Jaque. Vamos dar continuidade à nossa sessão. A gente agora
vai ver o trabalho. A gente está com 2 apresentadoras para esse trabalho, Movimento Armorial no Audiovisual, uma análise da cena do umbral em O Alto da Compadecida, que vai ser apresentado pela Tayane de Souza Rodrigues dos Santos e pela Letícia Radija Cardoso. Lembrando, para quem está assistindo a gente, estamos com 23 pessoas assistindo a gente no YouTube, que comentários e perguntas podem ser colocados aqui no chat. Aqui o Histórias do Senhor L, que já falou que o nome dele é... Esqueci seu nome, Histórias do Senhor L. Ele se apresentou aqui, mas eu perdi o nome dele. Lucas. O Lucas fez um comentário. O marido foi comprar cigarro, clássico. Acho que ele estava falando da apresentação da Maria Clara. Eu perdi aqui na hora o comentário. Então, vamos lá, elas já estão prontas aqui, a palavra é de vocês. Boa apresentação, Tayane, Letícia. Bom dia, como já foi apresentado, me chamo Tayane, minha companheira de apresentação é a Letícia Radija. Nós vamos apresentar o tema Movimento Armorial no Audiovisual, uma análise da cena do umbral em O Alto da Compadecida 2000. Se possível, eu gostaria de colocar nossa apresentação, por favor. Pronto. Nosso orientador foi o professor Caípe Reis, e nós começamos com a definição de regionalismo. Baudard, ele define o regionalismo como uma ideologia ou conjunto de ideias que defende o reconhecimento ou valorização de uma região ou grupo de pessoas com base em aspectos culturais, econômicos, políticos ou sociais. Pode passar, por favor? Pode passar. Mais uma vez. Pronto. Já Araújo, ele define o regionalismo como uma expressão literária que valoriza a força que se dá às particularidades de cada local, tanto na exploração descritiva do seu lugar geográfico, como nas suas formas particulares de dizer. Pode passar. Já Coutinho, ele define o sentido do regionalismo autêntico como uma obra que não somente é localizada numa região, mas que também retira sua substância real das peculiaridades desse lugar. Coutinho, ele separa o regionalismo de 2 formas. Uma forma como algo geográfico, né, do fundo natural que ele afeta a vida humana na região, e também como uma coisa peculiar que está estabelecida naquela região que faz ela diferente de qualquer outra. Mas, no geral, o regionalismo ele é a valorização das particularidades do local, seja ela linguística, cultural, social, política, que ele sai, né, em contraposição a uma abordagem mais homogênea ou centralizada. Bom dia, eu vou introduzir um pouco com a explicação sobre a região que estamos falando no momento com a nossa pesquisa e um pouco sobre o movimento armorial. A região de foco da nossa apresentação é a região Nordeste, certo? Onde tem uma rica herança cultural influenciada pela cultura e tradições indígenas, portuguesas e africanas, tanto refletidas na música, dança e festas populares, como o Carnaval e o São João. A região Nordeste é um mix de regiões agrícolas, onde o cultivo de cana-de-açúcar e frutas são significativas, e as crescentes centros urbanos das cidades de Salvador e Recife e Fortaleza. A região enfrenta pequenos desafios relacionados ao desenvolvimento em infraestrutura, mas também possui um potencial significativo com o turismo e o crescimento econômico. Entrando na parte do movimento armorial, o movimento armorial foi fundado por Ariano Suassuna em 1970 e tinha a intenção de realizar uma arte autêntica baseada nas raízes populares. Suassuna dedicou 25 anos da sua vida para essa pesquisa do movimento e descreveu como resultado de uma profunda pesquisa e compromisso com as tradições estéticas do Nordeste brasileiro. O movimento armorial visa criar obras de arte que integrem em uma arte única, incluindo como música, literatura, artes plásticas, dança, teatro, cinema e até arquitetura. Todas elas refletindo em uma obra de arte total, onde diferentes expressões artísticas se conectem dentro de uma mesma visão estética. Temos o exemplo, por exemplo, da literatura de cordel, onde ela é tipicamente também do Nordeste, são caracterizados por versos rimados e metrificados, impressos em folhetos baratos,
e pendurados para sua venda. Daí vem o nome cordel, são pendurados em cordas. Suas histórias e temas são resumidos tanto com histórias de heróis, lendas locais, eventos históricos e críticas sociais. Ela é conhecida por ser acessível, ter uma grande ligação com a oralidade e a tradição popular da região, levando as histórias para preservar a cultura e a tradição regional. Já as xilogravuras são uma espécie de gravura em relevo, imagens em relevo, onde as imagens necessárias ou desejadas são esculpidas em uma matriz de madeira, né, uma base de madeira, para depois se aplicar a tinta e ser pressionada no material desejado, com uma espécie de carimbo. E o ponto principal da nossa apresentação, que são os autos. A literatura de autos se refere a uma espécie de teatro popular tradicional da língua portuguesa e espanhola. São uma espécie de teatro mais curto do que nós costumamos ver e ouvir por aí, e tem elementos que misturam temas religiosos e folclóricos. São originários da Idade Média e eram frequentemente ensinados em festas religiosas e comunitárias. Muitas vezes têm uma estrutura simples e que sejam acessíveis ao público em geral, utilizando o humor e a moralidade para transmitir as mensagens que são desejadas. O objetivo dos autos é entreter e educar ao mesmo tempo, refletindo a cultura e as tradições da época em que foram criadas. Como foco da nossa pesquisa é uma adaptação sobre um dos autos mais conhecidos de Suassuna, nada mais justo que apontarmos, né, dentro da obra cinematográfica do Auto da Compadecida, fortes características do movimento armorial, como na cena do umbral, que temos características do imaginário popular nordestino, como a disputa de Deus e do diabo, recorrente na literatura do cordel, com a presença e ligação forte da religião predominante. Pode passar. Trouxemos também na nossa pesquisa a análise dos personagens e do cenário. Primeiramente, vamos falar dos personagens, né? O Auto da Compadecida, ele é um grande exemplo da representação da cultura nordestina. A visualidade dos seus personagens, ela é rica em símbolos, elementos, que reflete o imaginário, as tradições e o cotidiano do Nordeste. Pode passar, por favor. Primeiramente, né, eu trago o João Grilo e Chicó, que são os personagens principais do filme, e João Grilo é representado com roupas simples, desgastadas. A aparência reflete, né, a figura do sertanejo pobre, batalhador, esperto, que usa astúcia para sobreviver. João Grilo, ele é caracterizado por essa inteligência que ele tem, essa perspicácia, representa o espírito e resistência e criatividade do povo sertanejo, né, que luta com humor, contra as adversidades, né, com jogo de cintura. O Chicó, que é o companheiro de João Grilo, ele também tem essa aparência muito parecida, com roupas desgastadas, e o Chicó, ele representa aquele famoso contador de histórias do Nordeste, né? Tem uma grande importância na tradição oral e nas narrativas populares da cultura da região. Pode passar, por favor. O Padre João e o Bispo, eles são representados com trajes típicos de um clérigo católico. Eles têm um ar de autoridade, por muitas vezes de severidade, e eles são uma crítica, né, à hipocrisia religiosa comum na sociedade da época. Pode passar. O Major Antônio Moraes, ele é o típico coronel nordestino. Ele usa roupas que denotam poder, denotam riqueza, e ele simboliza, né, o poder autoritário e a estrutura social hierárquica do Nordeste, onde os coronéis eles exerciam grandes poderes nas comunidades rurais naquela época. Já a Compadecida, pode passar, ela é representada com vestes que evocam pureza, evocam divindade, em contraste com a dureza do cenário sertanejo. Ela traz uma visualidade que remete à iconografia católica tradicional, que evoca piedade, evoca compaixão, e ela é o símbolo da misericórdia divina, uma figura central na religiosidade popular nordestina. Pode passar. O diabo, ele aparece com características que misturam o grotesco e o cômico, né? Muitas vezes ele é satirizado pelos demais personagens. Na sua visualidade, ele inclui chifres, né? Ele tem uma postura ameaçadora, mas ele tem elementos também que diminuem sua ameaça, como trajes extremamente exagerados. Ele representa as tentações e os males que afligem a humanidade, mas no contexto do Nordeste, a sua figura é muitas vezes desmistificada e usada para satirizar o medo e as superstições populares. Pode passar. Já o Severino, o cangaceiro, ele é caracterizado com vestes típicas do cangaço. Ele tem esse chapéu de couro, os trajes de couro ornamentados,
e ele representa a figura do fora da lei, que era a figura dos cangaceiros, mas também, né, ele representa a resistência contra a opressão e a injustiça social, que é recorrente na cultura nordestina. Pode passar. Trouxemos aqui também a análise dos cenários. A visualidade dos cenários do Alto da Compadecida ela é fundamental para a criação da atmosfera, que reflete a cultura nordestina. O filme ele conseguiu capturar a essência do sertão, utilizando elementos que remetem ao cotidiano, à religiosidade e à história do Nordeste brasileiro. Pode passar. O primeiro cenário, né, o principal, é a paisagem sertaneja, ele é composto por várias áreas secas, tem um solo rachado, né, uma coisa muito presente no filme, e isso ressalta a resiliência do povo, né, que consegue lidar com essas dificuldades, mas mantém viva a sua esperança, sua fé. Temos também aqui a vila e a igreja, né? A vila é o cenário que mais aparece no filme. Ele tem casas de arquitetura colonial, de alvenaria, as casas têm suas cores claras ou desbotadas. E a igreja, ela está no meio da vila, ela representa a centralidade da religião na vida daqueles personagens. Dentro, seu interior é simples, mas também é carregado de significados religiosos. Pode passar. A fazenda do Major Antônio Moraes, ela difere de todas as outras casas, né, presentes no filme. Ela representa essa coisa de poder, de autoridade, hierarquia social que o Major Antônio Moraes representa no filme. E temos a cena do julgamento no céu, que é uma coisa mais abstrata, mais simbólica, mistura elementos que lembram o tribunal, tem essa ambientação celestial, e a representação no céu no filme, ela mistura a solenidade da justiça divina com a interpretação popular. E também vemos nessa cena também muito do humor e da simplicidade que é característica do sertanejo. Mesmo sendo uma situação mais séria na teoria, na prática nós vemos muito humor nessa cena. Pode passar. Bem, né? Essas breves análises sobre a visualidade do Alto da Compadecida e, consequentemente, do movimento armorial e da representação do Nordeste, destaca a relevância da direção de arte no processo de valorização das raízes populares. Cada cenário, cada detalhe das roupas dos personagens é cuidadosamente construído para refletir não apenas o ambiente físico, mas os valores, as lutas e a esperança do povo nordestino, né? Ao capturar o espírito autêntico do Nordeste brasileiro, o Alto da Compadecida transcende as barreiras geográficas, oferecendo uma representação universal da luta humana pela sobrevivência e dignidade. A representação visual do Nordeste, juntamente com a valorização do regionalismo, contribui para a construção de uma narrativa rica e marcante que ressalta a importância de celebrar essas identidades visuais de determinada região. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Tayane, Letícia. Recebemos um comentário aqui do Lucas. Lucas está super participativo, Histórias do Sr. L. João Grilo entra naquele arquétipo de malandro, quando vocês estavam falando aí do personagem João Grilo. Eu acho interessante destacar, né? A gente vinha falando de objetos até aqui, e essa última apresentação ela vai, né, dar bastante importância à materialidade dos figurinos, né? É uma mesa que está trazendo esse debate da cultura material, dessa relação dos objetos com os personagens e com a narrativa. Eu acho que a apresentação do Jaque ela é muito clara por mostrar para a gente a importância narrativa e simbólica também de alguns elementos do Aquário para esses dois filmes, podendo significar, ter significados até opostos em um filme em relação ao outro, né? Queria fazer uma correção aqui, gente, eu fiz uma confusão. O Jaque está falando de Brasília, a Tayane e a Letícia que estão falando de Cachoeira, e a Maria Clara está falando do interior de Pernambuco, de Catende. Então, a gente está com uma mesa com vários sotaques aqui, vários lugares. Queria abrir para uma conversa, lembrar para quem está assistindo a gente no YouTube, a gente recebeu também alguns comentários de parabéns, Caipe Reis mandou coraçãozinho aqui, as orientandas do Caipe arrasando. A gente vai ter tempo, gente, a gente ainda tem 1 hora de sessão, os apresentadores foram super ágeis, então dá tempo de quem está assistindo a gente colocar perguntas. Eu queria propor uma primeira rodada aqui entre os apresentadores, eu vou fazer algumas provocações, vocês não precisam necessariamente se ater às provocações que eu vou fazer,
e vocês podem se sentir à vontade também para fazerem perguntas para os seus colegas. Então, eu vou ficar atenta aqui ao chat privado, se alguém se instigou pela apresentação de algum colega e ficou com alguma curiosidade, algum desejo de saber mais, me sinaliza aqui que eu passo a palavra. Eu vou propor uma primeira rodada que a gente pode seguir na mesma ordem das apresentações, e aí eu queria saber, por exemplo, da Marta. A Marta, né, fez a apresentação, foi ótimo, a gente fez uma pequena inversão na ordem, e que eu achei que foi muito legal a apresentação da Marta vir primeiro, porque a Marta deu um contexto mais geral para a gente, né, sobre essa relação entre as pessoas e os objetos, né, essas marcas que ficam nos objetos e marcas dos objetos que ficam nas pessoas. E você comentou, Marta, que você trabalha, trouxe alguns exemplos, né, de filmes que você fez, a curadoria dos objetos. Eu gostei como você pontuou, né? Não é apenas uma produção, não é apenas correr atrás, tem um pensamento, tem uma escolha muito delicada ali nessa relação de trabalho da produção dos objetos. E eu queria te provocar a falar um pouquinho para a gente como é que você vê essa relação entre a prática do audiovisual e a reflexão. Se você puder falar um pouquinho. E aí, gente, isso é para todos os apresentadores, falar um pouquinho como é que essa pesquisa se insere na sua carreira, se é uma pesquisa de TCC, se é uma pesquisa de mestrado, se é uma pesquisa de doutorado, se você vem pesquisando e atuando na direção de arte há muito tempo, e como é que você vê essa relação entre a reflexão acadêmica e a prática sobre esse tema. Tá bem. Eu fiquei pensando nisso também, tu falou que tipo, a minha apresentação deu um contexto, assim, foi divertido ver. Eu gostei muito das apresentações de todo mundo, tenho perguntas depois. Mas, enfim, para mim, essa parte da reflexão, ela vem... É muito, não sei, engraçado, porque quando eu estou trabalhando como produção de objetos, ou como diretora de arte, para mim é muito instintivo na hora, e aí depois que eu fico sentindo essa necessidade de refletir, depois da minha experiência, aí eu reflito, e aí eu tento trazer isso para no sentido acadêmico. Aí, no caso, minha intenção é fazer mestrado, então essa pesquisa faz parte da minha pesquisa maior de mestrado. Aí eu sinto essa necessidade de pôr em palavras e pôr em reflexões e ir atrás de teorias que possam complementar o que eu estou pensando, mas é um processo que vem depois de uma necessidade que eu sinto durante o meu processo criativo e de trabalho mesmo. Falou que está travando. Não sei se eu repito alguma coisa. Marta, eu estava te ouvindo bem. Eu não perdi nada da sua fala, não. Tá não bem, sei, tranquilo. Tem alguma coisa na internet lá da Maria Clara, talvez. Ok. Mas é basicamente isso, assim, aí essa pesquisa veio dessa reflexão, veio muito por conta desses projetos de ensaios fotográficos que eu achei também, do Lipsticks e do Hotel, que fez eu pensar muito sobre o trabalho que eu estava fazendo na época, que era no Não Tem Mais Necessidade. E aí foi isso, assim, tipo, pra mim é meio isso, eu trabalho e aí eu sinto essa necessidade de refletir sobre isso e passo para essa parte mais acadêmica, assim. Muito legal, Marta. Desejo boa sorte para você na seleção do mestrado. Tomara que dê tudo certo. Vai ser muito legal. A gente recebeu um comentário aqui no YouTube da Anastácia Neves, em comunicação social e formada em antropologia pela UNILA. Tenho interesse em me inserir na área como pesquisadora. Eu acho que é muito legal uma antropóloga, né, uma pessoa mestre em antropologia, participar dessa conversa. Tem muitos cruzamentos, né, entre esse pensamento da direção de arte sobre os objetos e todo o campo de pensamento da cultura material na antropologia. A gente vai ter aqui nas mesas presenciais, lembrando que o Cidarte é um evento híbrido,
Então, a gente tem as comunicações com pessoas do sul ao norte, do sul ao nordeste, mas tem também norte, sudeste, centro-oeste. Mas a gente tem aqui mesas presenciais que vão acontecer no Rio de Janeiro, e uma mesa eu acho que é muito cara a esse debate que a gente está tendo hoje, que é a mesa que a gente vai ter direção de arte, objetos e antropologia. Eu não me lembro se o nome é exatamente esse, mas fazendo um comercial aqui, fiquem atentos, quem estiver por perto aqui do Rio de Janeiro, vale a pena, vai ser uma mesa conduzida pela Iomana Rocha, que é a coordenadora do Grupo NIDA, que é professora no curso de Cinema e Audiovisual da UFPE, pela produtora de objetos, produtora de arte, Paloma Bucher, aqui do Rio de Janeiro, e por uma antropóloga, que é a Mariana... Ai, meu Deus, que vergonha, esqueci o sobrenome dela. Mas depois eu faço um comercial mais detalhado dessa mesa aqui. Então, de fato, né, a gente tem percebido que o debate da direção de arte, ele excede, ele é muito propício para pensar a linguagem cinematográfica. A direção de arte, ela faz parte da construção da imagem e do som do filme, né? Ela participa da cinematografia, mas não só, ela se abre para o mundo e, portanto, dialoga com os campos da antropologia, da sociologia, enfim, muitos outros. Outro comentário aqui do Wellington Capella Arouxa: adorando as apresentações, estão sendo agregadoras. Sou aluna da professora Nívia Faso, minha colega de NIDA, sou do curso de cinema da Unesa, Maracanã, Rio de Janeiro. E o Caipe Reis fez um comentário: isso de curadoria que a Marta falou me pega muito quando eu penso em cinema universitário independente, que às vezes a gente trabalha com o que tem na mão, e a escolha do que vai fazer sentido na narrativa. Né, do cinema independente, essa batalha. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Marta? Eu só, concordando, assim, com o Caife, porque é o meu contexto mesmo, assim, os filmes que eu trouxe de experiências ou são universitários ou são num contexto independente, de baixo orçamento, e a gente tem que se virar. Então, é muito uma curadoria mesmo, não tem muita possibilidade de criar objetos ou fazer uma produção mais direta, mas eu acho que isso tem uma potência poética mesmo também. Ai, maravilha. Marta, eu acabei de perceber que eu cometi outra gafe, gente. 8 da manhã, segunda-feira, o cérebro está ligando. É a Camila Agostini, a antropóloga, que vai estar na mesa com a Iomana e a Paloma, e ela está vendo a gente aqui. Ela falou que não travou, não. Camila, perdão. É muita gente, é muito nome. Eu fui me arriscar a falar de cabeça aqui, me deu mal. A Camila, que é antropóloga, vai estar nessa mesa. Então, a gente está ampliando. Desculpa, Camila. A ideia é, de fato, a gente ampliar essa abrangência do debate sobre essa relação com os objetos no cinema. Marta, você quer já lançar uma pergunta para algum colega aqui? Posso lançar, assim, eu acho que uma coisa, assim, pensando na apresentação das gurias, da Tayane e da Letícia, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, que eu já escrevi sobre isso até porque eu acho muito legal no Auto da Compadecida, é que os figurinos são dos santos, da Nossa Senhora de Jesus, são feitos com texturas muito, comuns no dia a dia, é arame, e, a auréola de arame, e os chifres do diabo também são de cabelo, e eu acho uma coisa muito legal, que aproxima essas figuras, assim, santificadas, encantadas pro real. Aí eu não sei se isso é uma coisa que é interessante também para essa concepção da estética nordestina. Eu não sei se elas poderiam falar sobre isso, talvez. Mas eu não sei também se faz sentido agora, se vocês quiserem passar para Maria Clara para seguir uma ordem. Mas aí lancei a dúvida, o comentário.
Bom, Letícia e Tayane, Letícia Radija e Tayane. Na verdade, vamos toda a estética do figurino da Compadecida, ele tem essa aproximação com a região Nordeste, né? É um filme muito característico, ele ficou muito conhecido no país inteiro e também fora do país, mas pra gente que é aqui do Nordeste, a identificação é muito forte. Ele traz os personagens, né, como você bem comentou, a gente não falou sobre Jesus, mas a Compadecida, ela tem essas características que aproximam da iconografia católica aqui da região, e tem essa intenção mesmo de ser próxima do público, de fazer a gente se sentir representado ali, de entender o que é que está acontecendo, de fato, próximo com nossa realidade. Como ela citou, né, dos materiais utilizados, é exatamente isso, como o Taine falou, traz situações e elementos utilizados geralmente aqui na situação, né, da região Nordeste, situações como arame, tanto em terreno como em casas, para poder estender roupa, é muito comum. Então, esses detalhes também, como o chifre envolto no cabelo do diabo, é muito mais para aproximação da gente em se identificar com a imagem passada sobre a gente, né? Legal. Maravilha. Já que já estamos aqui, eu acho que é legal a gente seguir mesmo essa dinâmica de uma conversa, de um bate-papo, né? Eu achei muito interessante, conectando de novo, né, a apresentação da Marta, quando ela fala, e a própria apresentação da Maria Clara, já vou deixar um gancho aqui para Maria Clara, quando a gente pensa no traço, né, na marca material. Eu amei a imagem daqueles batons, eu não conhecia aquele ensaio, e a Maria Clara trouxe aquelas marquinhas de envelhecido do liquidificador, e vocês falam muito disso, né, do desgaste das roupas do João Grilo e do Chicó. Então, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre isso, assim, além dos materiais e das formas, como é que os figurinos ali na série eles expressam não só todo esse repertório cultural que eu acho que vocês conseguiram expressar muito bem, né, fazendo essa conexão com o movimento armorial, mas também como eles expressam, através dessas marcas, uma vida pregressa do próprio objeto, né? Se a gente pensar em oposição, essas marcas de uso em relação aos figurinos do Chicó e do João Grilo, e aquela perfeição dos figurinos dos padres, né? Dos clérigos, que impecáveis, limpos, passados, como é que também essa materialidade dos figurinos ela vai conformar o corpo desses personagens, né? Como é diferente um personagem que se expressa corporalmente, dentro de um figurino impecável, ou de um que se expressa dentro de um figurino jamais maleável, jamais desgastado. Não sei se vocês querem falar um pouquinho a respeito disso, e também dessas diferenças sociais, né? Como é que a gente percebe muito bem a demarcação do pertencimento de classe dentro desses personagens através dessas marcas nos seus figurinos. Se vocês quiserem ir por aí, a gente aproveita a presença de vocês e passa para Maria Clara depois. O João Grilo e o Chicó, né, eles representam o clássico sertanejo nordestino, né? E a gente vê pelas características deles que eles estão embaixo na hierarquia, em questão de financeira. Eu não citei na apresentação por conta do tempo, mas também temos a Dora e o Eurico, que são os patrões do João Grilo e do Chicó, e as roupas deles já são completamente diferentes. Representa que eles têm uma condição melhor. E aí, quando a gente vê o padre, o bispo e principalmente o Major Antônio Moraes, o figurino deles, o lugar que eles ficam, representam muito dessa hierarquia social, de quem é que está no comando, de quem é que manda e quem. E o que eu acho muito interessante é isso, porque não é só na narrativa no que a gente ouve, né, nas conversas, a gente vê, está impregnado em cada um dos personagens, a sua hierarquia social, a que base ali ele pertence, né, o João Grilo e o Chicó,
eles são os dois personagens principais, mas eles são bem humildes, isso fica muito claro. E eu acho isso bastante interessante, porque a direção de arte ela tem um papel muito grande para a gente ter esse entendimento. Quando a gente vai para a fazenda do Major Antônio Moraes, a gente vê a completa diferença da vila. É muito diferente. Lá é tudo organizado, tudo ordenado, é uma construção muito grande, então a gente vê com o poder da direção de arte essa diferença financeira entre os personagens. Em questão sobre os figurinos, nós notamos, né, a ordem hierárquica em forma crescente, quando nós percebemos que João Grilo e Chicó, que são as pessoas, para se dizer assim, menos afortunadas, né, da obra, eles simplesmente têm um tecido para cobrir o corpo e apenas. Já quando você vai subindo nessa escada, para se dizer assim, vão apresentando mais cores, como os seus patrões vão apresentando tipo, uma espécie de azul, um tom a mais, detalhes a mais, né, acessórios a mais, pulseiras, esse tipo de coisa, até chegarmos, por exemplo, na Compadecida, que é completamente carregada de detalhes minúsculos, tanto como grandes na sua roupa, acessório de cabelo e tudo mais. Sempre tem esses pequenos detalhes. O que eles não têm tanto... o Chicó e o João Grilo, eles não têm tanto de material de vestuário, eles apresentam na sua personalidade, né, carregada e rica. Maravilha, gente, perfeito. Muito obrigada. Vocês querem lançar já uma pergunta para o Jaque, para a gente emendar? Se vocês não tiverem, eu tenho, e vamos, que a conversa está boa. Alguém ficou com alguma provocação? Vou lançar a minha, então, e aí, se vocês forem lembrando de alguma coisa, a gente segue na conversa, tá bom? Jaque, muito legal o seu trabalho, parabéns, fiquei muito instigada, e eu acho que o seu trabalho ele traz essa dimensão de direção de arte como construção da linguagem, como, né, um elemento que é fundamental para a estruturação da mise-en-scène, né? O que seria dessas duas cenas sem a presença, essas cenas que você analisou, né, com mais detalhes, né? O não encontro das irmãs e essa desunião desse casal. E eu queria que você trouxesse um pouquinho mais o que você tem visto na sua pesquisa sobre essa relação objetos, mise-en-scène. Você falou um pouco de luz também. Então, quando a gente começa a pensar em mise-en-scène, a gente tem uma grande dificuldade de estabelecer esses limites, até porque eles não são mesmo tão marcados entre onde começa a direção de arte e termina a fotografia, onde começa a direção de ator e termina a presença dos objetos. Eu acho que se você quiser falar um pouco sobre as reflexões que você tem tido a esse respeito na sua pesquisa, é muito legal. E também, depois a gente pode voltar a Tayane e a Letícia, mas vamos seguir com você aqui, Jaque, contextualizar um pouco essa pesquisa na sua história acadêmica, dizer para a gente se é uma pesquisa que está em desenvolvimento, enfim, para que curso, e falar um pouquinho mais. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Tainá. Então, sobre o contexto da pesquisa, ela faz parte da minha... Eu quero entrar no projeto de mestrado da UNB para o próximo ano, então essa é uma das minhas primeiras iniciativas de formular um projeto, porque eu formei em cinema pela Universidade de Brasília, e o meu TCC foi sobre mise-en-scène, mas foi uma mise-en-scène aplicada no próprio filme que eu produzi. Eu fiz um estudo sobre mise-en-scène, e aí eu fui estudar aspectos da mise-en-scène no meu filme. Mas em relação à pergunta que você colocou sobre como o diretor trabalha, né, essa questão, o Jacques Almond, ele vai dizer que mise-en-scène, você pode estudar ela, e quando você estuda ela, você pode pensar qual elemento que você vai colocar mais expressão naquela cena. Qual é o elemento de maior expressão? Então, você pode colocar maior expressão na luz. Se a gente pensa no cinema do Wong Kar-wai,
a gente vê muitas cenas que a expressão está na luz, no que aquela luz faz. Inclusive, eu tenho um dos filmes que eu analiso é o Chungking Express, que é quando o aquário ele ilumina a personagem e ela fica deslumbrada. Então, aí o que eu penso quando eu falo desses dois filmes? A expressão, quando eu penso na Undine, ela tá no movimento da personagem, ela tá muito concentrada no som daquela, porque como não pode mostrar, mas o som é muito importante. Quando ela entra dentro daquele ambiente, ela escuta o som da água. O som da água se torna muito alto, então ela já está inserida naquilo. O aquário, ele entra como um segundo elemento para repontuar isso. Então, se eu penso numa escala de mise-en-scène, eu penso que talvez o diretor falou assim, tá, o meu trabalho aqui é de som, e aí eu coloco o aquário aqui como segundo elemento que vai pontuar isso, que vai reforçar essa ideia. E aí, quando eu vou para a vida invisível, eu já na minha visão, eu vejo como realmente, como o Karim Ainus ter pensado no aquário como elemento principal de expressão ali, porque ele vai dividir, ele coloca o aquário exatamente no meio, entre a Guida e a Eurídice. Então, tudo que ele trabalha a partir desse elemento que vai dividir as duas. Então, se eu penso de forma prática, eu gostei que você falou que é realmente um estudo de linguagem, porque é um estudo do que está feito para eu, como pesquisador, e os meus colegas que podem conhecer meu trabalho, entender como esses trabalhos são feitos, como que o artista, como que o diretor pensa. Então, para mim, é muito interessante pensar nessa ideia do Karim Ainus, fazendo toda a montagem da cena dele a partir deste elemento que é o aquário, que vai dividir as duas personagens. Acredito que é isso. Tainá, obrigado pela pergunta. Alguma coisa aconteceu, mas eu acho que já voltou. Online é sempre emocionante, né? As janelinhas ficaram pretas, mas já voltaram. Que legal, Jaque, boa sorte. Gente, dá uma alegria no coraçãozinho da gente que já está um tempinho nessa estrada, estudando direção de arte, ver, né, essa pesquisa em construção da Marta, a sua, Jaque. Boa sorte para você na seleção do mestrado. Que a gente multiplique as pesquisas em direção de arte, porque eu acho que elas de fato têm muito a agregar. Eu acho que durante muito tempo, né, houve um entendimento, eu já tenho uma certa idade, eu sou formada em cinema, eu entrei no curso de cinema em 95, e o entendimento de linguagem cinematográfica que eu recebi na minha graduação era um entendimento que se concentrava principalmente na fotografia, muito pouco no som, né? Câmera e da montagem, né? Do ritmo da montagem. E eu acho que quando a gente traz o som para essa conversa da linguagem, e quando a gente traz essa materialidade do profílmico, desse primeiro nível de organização da cena, esse olhar para a mise-en-scène, ou quando a gente pensa, né, não como a estruturação da linguagem relacionada às equipes, mas quando a gente pensa em uma análise das atmosferas, que a Indiamara Martins, né, que é a professora da UF, pesquisadora, pensa a atmosfera como essa figura que é formada por uma multiplicidade de elementos. Eu acho que a gente aprofunda essa reflexão a níveis muito interessantes, né? E sai dessa separação entre fotografia é isso, direção é isso, arte é isso, som é isso, né? Eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido, mas eu fico muito feliz de saber que vocês estão já com esse pensamento, pensando em processos seletivos de mestrado. Um comentário do Caipe Reis aqui para você, ó, Jaque. O homem que copiava tem um aquário como objeto relevante, que o personagem de Lázaro ficou olhando para o quarto da Leal e imagina que a luz do aquário é uma TV. Então, olha como... Pensar. Você quer falar um pouquinho a respeito, Jaque?
Eu não conhecia essa cena do Homem Copiável, eu vou adicionar ele também, porque tanto uma proposta do meu trabalho é fazer a comparações entre diferentes usos, então é bom ter essa outra referência. Lógico que eu não vou colocar todos os filmes que tem aquário, mas eu vou fazer essa seleção para realmente pontuar como que são usados, né? Como que eu uso esse objeto de arte no meu filme, por exemplo. Obrigado, Kaique, né? Caipe. Maravilha. Alguns outros comentários aqui. A Laura Frigo falando animada demais para as mesas e eventos presenciais. O Felipe Nunes, está tudo muito lindo, parabéns aos envolvidos. Marta tem uma pergunta para o Jaque. Vamos lá, Marta. Eu queria parabenizar primeiro, já que eu achei muito massa a tua pesquisa. E aí eu queria, não sei se é bem uma pergunta, mais um comentário, mas eu queria, perguntar de onde surgiu esse interesse, assim, pelo aquário, porque eu achei muito interessante. E parando para pensar, realmente ele é um elemento utilizado em muitos filmes para significar diferentes coisas. E essa cena no Vida Invisível, eu acho muito legal também que ele é uma barreira entre elas, mas a água tem essa transparência, então, existe ali uma possibilidade de conexão. Aí, não sei, queria ver o que tu acha disso, dessa relação com a transparência da água e o aquário. Obrigado, Marta. Eu realmente acho fantástico o uso do aquário na Vida Invisível, porque a transparência dessa parede, ela fala muito sobre o filme elas estão no mesmo lugar. A Guida e a Eurídice, elas estão no mesmo lugar, elas estão no rio, mas elas nunca se encontram. Elas estão separadas por uma parede transparente durante o filme inteiro. Elas estão isso aqui de se encontrar, mas elas nunca se encontram. Então, eu gosto muito do Karim ter utilizado esse objeto de arte como esse elemento nessa cena. E é bom, e para mim eu acredito que essa cena ela finaliza o terceiro ato do filme, indo para a finalização, porque é o único momento do filme que a gente pensa, elas vão se encontrar. Elas estão isso aqui. Tem uma cena que eu coloquei até na minha apresentação, que é um plano da Eurídice no banheiro, e no final a gente vê a Guida entrando no restaurante. Então, elas realmente poderiam ter se encontrado, elas estão divididas. E a primeira pergunta que você fez foi como surgiu essa ideia. Eu acho que a minha ideia ela surgiu de A Hora da Estrela, mas por conta de outro elemento que é o espelho. A Hora da Estrela, a gente tem um uso do espelho pela Suzana Amaral, que cada vez que a personagem da Macabea se olha no espelho, é um novo ponto de virada na história da personagem. Primeiro ela descobre a sexualidade, depois ela diz que quer casar, e a gente termina o filme que ela se olha pelo espelho pela última vez, e ela tá toda linda, ela tá no maior momento da vida dela, ela acha que vai dar tudo certo. Aí acontece a tragédia. Aí eu fiquei pensando em relação nessa questão do espelho, e em centenas de filmes que usam o espelho para falar das personagens. E aí, conforme eu estava pesquisando, fazendo mais essa pesquisa, eu tenho esses dois filmes, né, que eu gosto, vários filmes, mas eu acho que veio também desse filme da Andine, que eu pensei como o aquário também é um elemento que é bastante utilizado na construção de significados. Então, surgiu essa ideia com o filme, eu fui pensar no todo de direção de arte, de elementos de arte, e me veio o aquário. Foi isso. Obrigado, Marta. Muito massa. Legal. Pessoal, eu acho que a Maria Clara caiu, né? Que pena. Eu acho que, não sei se aconteceu algum problema na internet dela. Enfim. Letícia, queria provocar vocês também para saber, essa pesquisa ela surge em que momento da vida de vocês? Como é que vocês chegaram nessa área de pesquisa da direção de arte? A nossa pesquisa veio através de um trabalho, né, universitário pelo nosso orientador, e acabamos por indicação dele também resolvemos apresentar. Caipe sendo uma das figuras mais potentes, assim, pelo menos na minha visão, em meio à direção de arte, né, porque para mim ele tem muita visão sobre. Então, eu e Tayane, como colegas de turma, resolvemos, né, desenvolver o projeto e a pesquisa sobre a direção de arte do Alto da Compadecida, que é um tema de filme que nós gostamos, e também queríamos trazer, né, trazer o do filme nacional como um exemplo.
Maravilha. Então, é uma pesquisa desenvolvida para um componente curricular na graduação, Letícia? Isso. Maravilha. Vocês já estão pensando, de repente, em seguir com esse tema no TCC? Ainda não, a gente está dialogando ainda sobre, mas é uma possibilidade. Legal, parabéns, Caípe. Qual é a universidade? É a UFRB. UFRB. Do Recôncavo Baiano da Bahia. Isso. Amo a UFRB. Eu estive aí na banca da Doroteia. Ótima profissional também. Pode me convidar para Cachoeira sempre. A gente está com duas perguntas aqui da Laura Frigo. Primeiro é um comentário, né, e uma pergunta. Comentário: eu acho muito pertinente e interessante essas análises e pensamentos sobre a direção de arte no contexto latino-americano, principalmente quando a gente para pensar no contexto socioeconômico e cultural. Aí a pergunta: queria saber como vocês da mesa enxergam isso, ainda mais que cada um trouxe filmes de recortes culturais muito diferentes entre si, mas que transmitem a mesma energia da América Latina. Aí eu acho que é uma pergunta para todo mundo, aí a gente pode seguir a ordem, né? Marta, Letícia e Jaque. Acho interessante pensar isso também. Os filmes que eu trouxe, os dois são latino-americanos, né, de países diferentes. Um é mexicano e outro é da Costa Rica. E acho que principalmente o documentário costarriquenho, ele fala muito sobre a nossa relação com memória e com objetos, assim, de um jeito muito poético, que fez eu refletir muito, assim, sobre a nossa história, tipo, sobre como a gente tem uma herança de relação com o inanimado, que é europeia, eurocêntrica, mas também ameríndia, que é uma relação muito mais desenvolvida, eu acho, tipo, numa apreciação ao inanimado mesmo, que no contexto eurocêntrico, assim, tipo, fordista, tem essa coisa que eu comentei, né, dessa ilusão de despersonalização. E eu acho que num contexto econômico também é interessante, né, porque, enfim, é uma crise econômica eterna que a gente vive aqui na América Latina. São filmes que são independentes, então que tem um contexto ali não de baixíssimo orçamento, que é o meu, e que eu acredito de vários do nosso, assim, tipo de filme universitário, filme com baixíssimo orçamento, mas que também tem essa pegada, assim, bem verossimilhante e... não sei, eu acho que é isso, assim, tipo, essa estética bem realista e mostrando muito essa textura e essa americanidade, né? Continuando com o que a Marta falou, é bem isso mesmo, né? Sobre mostrar a realidade do orçamento, o mínimo que a gente conseguir trabalhar e saber lidar com essa situação para que a gente consiga também passar o diálogo, passar a narrativa que a gente quer, sem sofrer muitos balanços, né, com as nossas necessidades. Mas vai muito também do que a gente consegue passar através do que a gente consegue se virar entre tudo que a gente tem e o que a gente não tem. A gente tem os dois lados e às vezes com o que a gente tem a gente passa ao que a gente acaba não possuindo, a gente consegue transpassar sobre isso, sabe? Passar por cima dessa dificuldade e até muitas vezes passar pelo que a gente achava que seria, né? A gente fala assim, vai acabar ficando nesse limite aqui, tá bom, mas acaba sendo melhor. É uma questão muito desafiadora, mas também ela acaba sendo reconfortante no final de tudo. Acredito que agora sou eu sobre a questão. Eu acho que o Karim Ainuz, que é o diretor que eu trabalho, ele tem um cuidado estético em retratar o Brasil na obra dele no todo. A gente tem O Céu de Sueli, a gente tem Praia do Futuro, Viajo Porque Te Amo, Volto Porque Preciso, que são filmes que retratam o Brasil, então ele tem esse cuidado. E mais recentemente agora com Motel Destino, né, que ele quis
a ideia dele era realmente mostrar essa textura, né, essa cor do Nordeste, então ele tem esse cuidado, mas eu acredito que o Karim Ainuz, ele é representativo dessa direção de arte que eu vejo ela de forma mais crua, talvez, assim. Ela é mais realista com o que a gente tem disponível e com a imagem que a gente tem disponível. Então, de você pegar uma imagem do Brasil e você colocar ela na tela, só que pela visão dele, muito mais colorida, muito mais quente, esse Brasil quente. Então, para mim, é muito interessante ver isso na direção de arte dele. Mesmo em Praia do Futuro, quando ele faz entre essa dicotomia entre Brasil e Alemanha, né? Que o filme se passa aqui, passa na Alemanha, e aí ele tem essa vontade também de colocar um Brasil frio. E aí esse Brasil também é frio e também lá, então é muito interessante pensar como ele trabalha isso. Acho que é isso. Muito legal. A gente está com mais uma pergunta aqui, aí eu vou fazer um comentário. A Marta falou, cru é uma palavra maravilhosa para isso, aqui no nosso chat. Eu acho que a última pergunta que a gente consegue trazer aqui, e aí eu vou já fazer algumas provocações também, e pedir para a gente fazer uma última rodada comentando sobre a pergunta do Wellington Capelo Arouxa, que eu acho que é um tema que já fez parte aí dessa nossa rodada. Gostaria de saber de vocês da mesa como vocês analisam a direção de arte de nossos filmes, da nossa produção nacional. E aí, seguindo na conversa aqui com o Jaque, achei muito legal você trazer o Karim, Jaque. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Eu, inclusive, penso Madame Satã como um marco para a direção de arte brasileira. Eu penso que Madame Satã inaugura uma relação da direção de arte com a imagem, uma implicação da materialidade da direção de arte na imagem, né? É essa câmera que chega perto da personagem, que vê a purpurina e o suor ali no rosto da personagem Madame Satã, né, que chega perto da rachadura da parede. Eu concordo muito assim, com essa posição, que é isso, né? É um olhar de direção, mas é um olhar de direção que percebe, valoriza, se vale a caracterização coloca em cena, do que o figurino coloca em cena, se vale disso como um elemento que pode ganhar o primeiro plano, né? Que pode comunicar através do sensorial, né? Eu acho que o Madame Satã ele inaugura, inclusive minha última apresentação na Socine foi defendendo essa hipótese, que o Madame Satã ele inaugura uma direção de arte que é mais sensorial, que é aproveitada na construção da mise-en-scène, que é olhada pela câmera de uma maneira diferente, mais próxima, como se a câmera quase esbarrasse, né? Como se a câmera quase tocasse e a gente junto, né? Esses elementos. Então, só queria concordar muito com você e agradecer por ter trazido o Karim aqui para a nossa conversa. Sobre a pergunta da Laura, eu acho que é muito interessante, sim, a gente se pensar no contexto latino-americano, né? A gente se pensar, como a Marta falou, nessas outras relações com as coisas, né? Lembrando que nós fomos colonizados, né, por uma religião que passou por um período chamado iconoclastia, né, que visou destruir essa relação com os ícones, essa relação de um entendimento de que coisas materiais podem ter poderes, né? De que a gente se relaciona com as entidades de igual para igual, né? De que a gente pode alimentar uma entidade, que a gente pode falar com uma entidade diretamente, né? E a iconoclastia ela leva isso para uma imaterialidade do sagrado que talvez não tenha colado tanto aqui para a gente por conta das nossas raízes, né? Eu acho maravilhoso um outro filme que eu adoro, também do André Klotzel,
que é o Marvada Carne, né? Essa coisa da personagem que pega o Santo Antônio e afoga, né? Essa relação com a imagem do santo, né? De vilipendiar o Santo Antônio enquanto ele não traz o meu pretendente ideal, né? Essa relação ela desmancha a iconoclastia, né? Ela traz de novo essa proximidade entre pessoas, coisas e sagrado. Então acho que queria agradecer também a Laura por ter lembrado que a gente está nesse contexto, né? E a gente é isso, a gente expressa isso através do nosso cinema, a gente expressa isso através da nossa cultura, a gente expressa isso através do nosso olhar analítico para as coisas, né? Caipe colocou aqui, Jaque, pensei aqui em Closer. O aquário é o elo de ligação entre os dois personagens centrais masculinos. Novo hobby agora é pensar em aquário nos filmes. Ó, você ganhou aí um parceiro, Jaque. A Camila Agostini falou, se não me engano, no bingo tem um aquário no apartamento dele. Ó, aquários, mandem aquário, manda pix, não manda aquário para o Jaque. Vitória Alves fez um comentário aqui também. Eu trabalho com animação e achei muito interessante a pesquisa de vocês para a área. A atenção aos cenários e seus elementos na hora de construir personagens e interações entre eles. Como na animação a gente constrói tudo, às vezes as coisas passam batido, principalmente quando não faz parte da realidade do animador. Parabéns a todos. Sucesso demais. A todos. Sucesso demais. Aí a Camila Agostini rindo aqui não manda pix, manda aquário para o Jaques. Aí, gente, vou pedir para a gente fazer uma última rodada, agradecer demais a participação de vocês, rendeu linda a nossa primeira mesa, eu acho que a gente abriu as comunicações online do Segundo Siddharth em alto estilo, graças à participação de vocês. A Laura respondendo aqui, legal pensar nisso no sentido da apropriação dos próprios ícones santos europeus para a expressão da nossa própria cultura. Olha aí, gente, um tema de pesquisa aí, ó. Quem quiser pega e leva. O Jackson agradecendo, né, a referência ao Caipe e à Camila. E é isso, gente. Vamos fazer uma última rodada aqui na ordem, né? Marta, Letícia e Tayane, fechando com o Jaque, porque daqui a pouco começa a segunda mesa, gente. Eu já estou encerrando por aqui a minha participação, agradecendo a todos que estão aqui, agradecendo essa audiência maravilhosa que trocou lindamente com a gente, agradecendo ao Lipe, nosso anjo da guarda aqui na transmissão. E é isso, gente, estamos só começando. Bora para o Segundo Siddharth. Então, para responder, né, a questão do Wellington, eu achei muito interessante pensar nisso, assim, tipo, até a Tainá tem um texto bem legal sobre a concepção da direção de arte no Brasil, que foi uma coisa que foi importada dos Estados Unidos, assim, tipo, o título diretor de arte. E antes disso, existiam outros tipos de créditos nos filmes, e muitos dos profissionais vinham de áreas diferentes, tipo, da arquitetura, do design, enfim. E nesse contexto, assim, tipo, de baixo orçamento, de cinema independente, eu acho que a gente tem que se virar muito, né, na direção de arte, e a gente acaba se apropriando de conhecimentos muito diversos dentro das artes visuais, dentro da dramaturgia, enfim. Aí eu vejo assim, tipo, a direção de arte no Brasil, ela tem esse contexto bem artesanal, que surge numa necessidade, mas que se torna uma potência poética, assim, tipo, que é uma coisa que é nossa, e mesmo maior, a gente também faz isso, assim, tipo, a gente tem essa pegada mais, tipo, pelo que eu percebo, assim, eu acho que tem essa pegada mais artesanal, que é muito legal e muito, muito nossa. Tayane, Letícia, vocês querem fazer uma consideração? Eu gostaria de comentar quão importante a gente
estudar a direção de arte dos filmes, né? A gente tinha assistido o Alto da Compadecida milhares de vezes e eu nunca tinha percebido quão importante é o cenário, os personagens, na identificação do filme com o filme, principalmente da gente daqui da região. E a gente tinha essa identificação já pelo diálogo, pelo jeito de falar, pelas conversas, mas quando você vê os cenários, as roupas, esses detalhes são muito importantes para compreender a complexidade dos filmes. E eu gostaria também de agradecer, né, a oportunidade, agradecer principalmente o professor Caípe, que foi o nosso orientador. Esse projeto, essa pesquisa surgiu numa disciplina dele, e aí ele nos convidou para escrever para o Cidarte, e eu gostaria de agradecer. Maravilha, Caípe arrasou aqui no chat, participando. Linda pesquisa. Letícia, você quer falar alguma coisa? Só complementando, né, pela em vista do cinema nacional, a gente acaba se focando muito, desde bem novo, quando tem contato com o cinema, a identificar questões, né, estrangeiras, cenários estrangeiros e detalhes estrangeiros, que muitas vezes a gente acaba não entendendo por não ser algo do nosso dia a dia. E aí, quando a gente analisa um filme nacional, é até engraçado, porque a gente fala, eu conheço esse objeto, ele foi usado para isso, isso e isso, faz muito sentido. Então, é uma coisa assim que pega bastante a gente quando se analisa um filme brasileiro, por exemplo. Muito legal, obrigada, Letícia. Sim, isso, né? É tão bom a gente se ver na tela, né? É tão bom a gente se reconhecer nas coisas, enfim. Muito assunto, gente. Ainda bem que a gente ainda tem um monte de dias de Cidarte. Jaque. Eu acho que a gente, como pesquisador, pesquisando cinema nacional, pesquisando cinema feito na América Latina, que é um cinema que é feito a partir do que dá para ser feito, a gente também coloca como, a gente apresenta para quem quer fazer, como dá para fazer também. Então, acho que é muito interessante pensar isso, que não adianta a gente ficar esperando recursos, a gente tem que fazer com o que tem, e os filmes que a gente analisa são representativos disso, de como fazer. Então, é interessante a gente ter esse trabalho. Eu agradeço também todo mundo, Tainá, Felipe e as minhas colegas de mesa. Agradeço a professora Mariana Souto, que me falou sobre o Sindarte, falou para eu escrever minha proposta, e um grande abraço, a gente continua se comunicando. Quem quiser falar comigo, eu vou deixar meu e-mail no chat. Obrigado. Maravilha, Jaque. Obrigado. Mariana Souto está aqui vendo a gente. Ela fez um comentário. Ótima mesa. A Nívia Faso também, mesa linda. Gente, estamos em muito boa companhia. Eu fico um pouquinho triste de terminar a mesa, porque o papo estava muito bom, mas daqui a 10 minutos começa outra. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos, que o Cidarte está só começando. Obrigadão. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau, gente.